Instagram, estamos a começar o live das 9 horas. Vamos estar aqui só 2 minutos a acertar detalhes técnicos. Já sabemos como é que são os inícios de lives, estamos sempre que acertar a parte técnica. Neste caso, com a minha convidada, com a Rita de Miranda, é uma querida amiga e já dá muitos anos. O TikTok vai ser aqui em simultâneo. Querida Rita, como é que estás? Alô! Alô! Tudo bem? Tudo bem? Tudo ótimo, vê-se lindamente. Pronto. Então, online também com TikTok. Nós já sabemos que hoje em dia TikTok é muita gente que lá está. Vê se já tens no teu o meu convite. Estou aqui à procura. Isto aparece aonde? É com a caixa de entrada? Não. Hoje faz-me uma pergunta, por acaso não sei dizer. É que só aparece aqui as stories. Convidei-te, vê lá nas notificações. Pois é isso, estou aqui a ver. Parece nada? Não, mas espera aí. Não parece Eu nada. agora estou a ver. Ah, já está. Pronto. Tive que clicar, permitir. Ok, vê lá aí. Está perfeito, ok. Agora deixa-me pôr isto aqui. Da última vez que eu fiz aqui um live, tive Aqui que acho fazer. que já está, mas vê lá. Está ótimo, deixa-me só pôr isto aqui nas definições no TikTok. Tenho que pôr isto aqui de outra maneira. Cá ver se consigo. Ok. Deixa eu ver, é preciso cortar aqui o som? Não. Não, eu estou a ver com um bocadinho de eco, mas nada de dramático. Ok. Ora, vamos pôr aqui se calhar um painel dinâmico. Ora fala, Rita, só favor. Eu falo, é só para ter a certeza que isto fica Sim. certo. Que eu só te vejo a ti. Ok, então deixa-me correr aqui de outra maneira. Aqui no Insta está tudo bem. E aqui, assim, no TikTok, vê lá. Aqui sim, aqui já está. Se calhar íamos só pedir às pessoas que estavam aqui no TikTok só para nos dar um toquezinho para saber se estão a ouvir bem, se está tudo Direitinho, bem. é isso que eu normalmente peço. Está tudo direitinho com o som, se está tudo ok com a imagem. Ai, boa noite, senhora professora, minha professora. Alô, Odete, tudo bem? Eu acho piada porque as pessoas acabam por me chamar professora de uma forma tão carinhosa e eu fico tão feliz. Um beijinho grande, Odete. E eu começo por aí e deixem-me apresentar-vos a Rita de Miranda. A Rita é uma querida amiga já há uns anos, nós já nos conhecemos há uns anos, Rita, apesar de nós termos 20 e poucos, ou não chegamos a 30, mas já nos conhecemos há uns anos. Olha que eu não sei há quantos, mas há 2017? Não, antes. 6? Ou 15, não sei se não há 10. 15 é capaz de não estar longe disso, é verdade. É verdade. É verdade. E a Rita é ainda, para além de ser minha professora, continua a ser, será sempre, é uma querida amiga e para mim é a referência quando se fala em homestaging, e já vamos falar sobre o que é o homestaging e qual é o impacto que isto tem para quem quer vender particularmente e também para quem quer comprar, porque isto tem impacto dos dois lados. Mas Rita, eu antes se calhar para começar com tudo, e já temos a parte técnica toda anormalmente rápida, toda já direitinha, portanto está tudo muito bem. Queria que falasse um bocadinho de ti, do teu percurso, como é que tu chegaste, para além do teu percurso, como é que tu chegaste ao homestaging, porque é algo que quando eu ouvi a primeira vez, para mim era uma novidade total. Fala-nos um bocadinho desse teu percurso, que é interessantíssimo. Ora, partindo do princípio que eu tenho 30, isto vai ser difícil. Mas não, tenho 47 com muito orgulho e posso dizer que em 2011, portanto já lá vão uns bons aninhos, ok? Em 2011 eu estava nos Estados Unidos com outros negócios que tinha na altura e no momento de networking fui-me apresentar a várias pessoas, queria conhecer, saber quem eram e houve uma pessoa que se apresentou a mim como homestager. Eu na altura não fazia ideia do que era, perguntei-lhe o que é que era, ela disse que fazia homestaging e eu muito menos, não percebia mesmo.
E então, aquilo que ia ser uma conversa simples de apresentação de 1 a 2 minutos, começou a ser uma conversa que de repente eram em 10 minutos, depois passou para meia hora e de repente estávamos sentadas há 2 horas e eu a devorar literalmente o conceito do homestaging. Mostrou-me fotografias de antes e depois e como eu também já era na altura decoradora de interiores e também já tinha uma empresa de decoração, achei, isto é a minha praia, é isto que eu vou fazer, quando for para Portugal vou fazer isto. Mas ela fez uma coisa muito importante. Ela, na altura, disse-me: atenção, que isto não é decoração. Tens que ir fazer uma especialização, porque isto faz parte do marketing imobiliário e para realmente fazer isto da forma certa, tens que aprender essa parte. E eu, claro, vim para Portugal e quando cheguei cá, fui à procura de um sítio onde eu pudesse aprender o que era isto do homestaging. E posso dizer que procurei e não havia rigorosamente nada. Então, Oceano Azul. Foi, completamente. Então, o que é que eu tive que fazer? Tive que voltar para os Estados Unidos e fazer uma especialização com uma empresa norte-americana para garantir que ia beber à fonte. E queria realmente entender o que é que era isto. Então, foi a melhor coisa que eu fiz, porque aprendi verdadeiramente o conceito do homestaging, percebi a base do homestaging da forma certa, da forma do marketing imobiliário e como isto está ligado ao mercado imobiliário e não à decoração de interiores. E acho que foi isso que fez a grande diferença no meu percurso. Foi eu entender, a separar as águas e perceber que não era mais uma forma de eu fazer projetos de decoração de interiores low cost, ok? Que é isto muito que as pessoas têm na ideia. O homestaging é uma máquina de fazer negócios em termos do marketing imobiliário. E é aí que eu trabalho desde então. Pronto. E então foi aí que eu aprendi o homestaging, foi assim que eu comecei a fazer projetos. E depois o que eu fiz fui junto dos consultores imobiliários, e foi assim que nós acabámos também por nos conhecer, fui junto dos consultores imobiliários perceber quem eram as pessoas que sabiam, como é que queriam trabalhar e, mais uma vez, bati os burros na água, como se costuma dizer, porque os consultores imobiliários não faziam ideia do que era. Estamos a falar há 14 anos atrás. Não sabiam o que era, não queriam ouvir falar, achavam que era um investimento que não era bom, que era desperdício de dinheiro. Estávamos ainda numa crise financeira e imobiliária muito grande, ali 2012, 2013. Sim. E então o que é que eu fiz? Desenvolvi uma formação específica para explicar aos consultores imobiliários o que era isto, o homestaging, e como é que eles tinham que utilizar isto da melhor forma. E foi aí que comecei a ser mais conhecida, foi aí que começaram a perceber o que era o homestaging, foi aí que surgiram os meus primeiros projetos de homestaging, e foi aí que também nós nos conhecemos, numa formação de homestaging, e a partir daí, pronto, nunca mais parei até hoje. Rita, a mim sempre me fez, e foi esse o meu primeiro impacto, e eu estou a pôr-me na posição de quem está a ouvir a expressão homestaging de uma primeira vez ou pelas primeiras vezes. O grande fator, e tu sempre foste muito forte nessa diferenciação, uma coisa é homestaging, outra coisa é decoração, mas explica-nos qual é especificamente a diferença. O que é que tu defines isso muito bem? Explica-nos isso, por favor. Ok, então, decoração de interiores, eu posso falar porque eu sou decoradora de interiores de profissão. Decoração de interiores é quando eu vou a um espaço e eu vou trabalhar para um cliente específico, para aquilo que ele quer viver lá com a família, ou seja, no trabalho, ou seja, numa área de negócio. Eu vou sentar-me com o cliente e perceber exatamente o que é que ele quer. Como é que ele quer viver aquele momento, como é que ele quer viver aquelas coisas, o que é que ele gosta, o que é que ele não gosta, o que é que ele quer ver fisicamente ali, o tipo de materiais, essas coisas todas. Porquê? Porque eu vou desenhar o projeto segundo o gosto do meu cliente e segundo o meu gosto enquanto decoradora, não é? Então ele vai fazer a junção daquilo que eu acho que fica bem, daquilo que eu vou aconselhar com aquilo que o cliente quer ver lá materializado. Isso é decoração de interiores. O homestaging não. O homestaging, como ferramenta imobiliária que é, o que é que eu faço? Vou a um sítio, eu não tenho que falar com o meu cliente. Não interessa se o meu cliente é consultor imobiliário, se é um proprietário, se é um investidor, se é um promotor imobiliário. Sou eu que sei o que é que lá vou colocar. Porquê? Eu conheço o mercado. Eu entendo o que é que os clientes que vão entrar naquela porta procuram. O que é que eles querem verdadeiramente. E é segundo isso que eu desenvolvo o projeto. Nem sequer é segundo aquilo que eu gosto ou aquilo que eu acho que fica bem. É segundo aquilo que eu sei que aquele mercado quer e procura. Por isso é que são áreas completamente diferentes. É uma coisa que é personalizada ao máximo à imagem de um cliente. O outro não só é uma despersonalização, como é uma projeção para o mercado-alvo que vai procurar aquele imóvel. Por isso é que é tão importante saber diferenciar
as duas áreas, porque são Ok, áreas portanto, completamente diferentes. então, portanto, resumindo, a decoração é para servir o interesse, o gosto do proprietário Uhum. e o homestaging é para servir um propósito, um destino, um fim. Exatamente. É para fazer com que as pessoas que entrem aquela porta, que vão fazer uma proposta, que vão querer comprar, se identifiquem com aquele imóvel. Porque Ok, muitas vezes, o que é que nós temos? Imagina, a grande maioria das pessoas associa o homestaging apenas e só aos imóveis vazios. Mas é um erro. O homestaging nasceu de um imóvel ocupado. Foi criado há mais de 50 anos atrás, vamos fazer em janeiro 53, 54 anos de homestaging no mundo, criado por uma senhora maravilhosa, que eu tenho a honra e o privilégio de conhecer, que se chama Barb Schwartz, que era uma consultora imobiliária, que num imóvel ocupado, ela aproveitou tudo o que tinha e o que ela fez foi reorganizar as coisas, preparar as coisas de outra forma e mostrar um novo imóvel. Um imóvel que estava parado há muito tempo no mercado, eles estavam em plena crise financeira e também imobiliária, da década de 70, e que de repente, por ela ter feito isto, ela diz com uma forma muito simpática, ela diz que senti que tropecei em alguma coisa. Não percebi o que foi, mas tropecei. E o que é que ela fez? Ela replicou o processo. E é por isso que é importante entender que não é sobre aquilo que nós gostamos, não é aquilo que nós achamos que fica bem, é aquilo que nós sabemos que funciona para aquele imóvel. Saber quem é o mercado-alvo, quem são as pessoas que vão entrar naquela porta, o que é que eles gostam, o que é que eles procuram. Não é só sobre metros quadrados, localização, valor do imóvel, não. É sobre as pessoas que vão entrar. é parte emocional, é É isso que tu queres. extremamente emocional. É emocional, 100% emocional. Ok. Mas se bem que a decoração de interiores também é. Não se pode dizer que a decoração de interiores não seja. Tem Mas um destino aqui é. diferente. Exatamente. Porquê? Porque aqui é emocional para procurar a venda. E quando nós procuramos isso, nós temos a certeza que aquilo que nós vamos fazer é agradar quem vem aqui para entrar aquela porta. Por isso é que é tão Uhum. importante que as pessoas entendam que uma coisa é decoração, outra coisa é homestaging. São áreas completamente diferentes. Ok. Deixa-me fazer-te uma pergunta porque é importante porque nós estamos a falar de homestaging, mas tu vais fazer já cursos de homestaging. Fala-nos um bocadinho disso porque eu estou aqui a inverter a ordem das minhas perguntas, mas para mim Além, faz sentido porque claro, é importante para quem nos está a ouvir e principalmente neste início perceber que tu também dás formação. Fala-nos um sim. bocadinho dessa área, por favor, Rita. É assim, eu tanto dou formação para homestagers profissionais, que são pessoas que se querem certificar e fazer disto de profissão como eu faço, são meus colegas, são pessoas que eu estou a formar. Eu sou a única formadora em todo o país que tem os 3 selos, tem o selo da Associação Portuguesa, o selo da Associação Europeia e o selo da Associação Internacional para certificar homestagers. Esta é uma formação. Outra formação que nós vamos arrancar também agora, já em janeiro, é o homestaging para investidores. Durante muitos anos eu dei o homestaging só para consultores imobiliários, que também continuo a dar, mas agora abri uma nova formação para investidores. Porquê? Porque eu entendo que o mercado dos investimentos em Portugal está a crescer exponencialmente. E são cada vez mais as pessoas que querem ter um negócio ligado ao imobiliário. O que é que muitas vezes as pessoas fazem? Fazem um curso, percebem, fazem contas, percebem como é que vão fazer um bom investimento, até procuram parceiros para investir todos juntos. Perfeito, é excelente. Agora a questão é, ok, e depois colocar no mercado? Como é que vão verdadeiramente tirar partido daquele imóvel? É aqui a lacuna que acontece no mercado dos investimentos. É achar que se eu fizer uma remodelação da cozinha, da casa de banho, pôr um chão novo, pôr umas janelas e pintar tudo branco, o imóvel é vendido. Uhum. Ele até pode ser vendido, mas a pergunta é, será que é vendido pelo valor certo? Será que é vendido no tempo certo? É aí que o staging faz a diferença. Então, eu queria que desenvolvesse um bocadinho isso, porque qual é o impacto, que essa era uma das questões que eu tinha aqui para ser colocada em cima da mesa, que é qual é o impacto que o homestaging tem em termos de valor no mercado atual, por exemplo. Aquilo que eu consigo garantir é a percentagem da defesa do valor do imóvel. O que é que isto significa? Existem vários níveis no homestaging, ok? Existem aquilo que eu considero 3 grandes níveis. Existe o primeiro nível, que é a defesa do valor do imóvel, o segundo, em que há um investimento um pouco maior para subir o valor do imóvel, e o terceiro, em que já há uma remodelação, já há uma obra, já há alguma coisa diferente. Pronto. Vamos só falar do nível mais simples. 7 a 10% mais valor. E porquê que eu falo sobre isto? Porque, normalmente, quando um imóvel vai para mercado, há sempre um período de negociação e há sempre uma proposta. E a proposta normalmente vem mais baixa.
Okay? E porquê que vem mais baixa? Porque a pessoa ainda não se ligou emocionalmente ao imóvel. E como ainda não se imaginou a morar lá, gostou do chão, gostou da cozinha, gostou da casa de banho, até gostou das paredes, gostou daquelas coisas todas, mas depois falta a parte emocional. E é na parte emocional que se ganha dinheiro. E estes 7 a 10% é aquela margem de negociação que normalmente os imóveis acabam por ter quando vão para o mercado. Então, se nós vamos naturalmente evitar que haja esta negociação, obviamente que os imóveis vão ser vendidos por um valor mais alto. Um imóvel que normalmente poderia ser vendido, imagina, por 400 mil euros e ser vendido muito rapidamente, se calhar com o home staging pode ser vendido por 410. E o investimento do home staging não é de perto nem de longe a diferença deste valor. Porquê? O investimento que nós aconselhamos no home staging anda sempre no máximo, e eu digo máximo, 1 a 2% do valor do imóvel. E quando nós falamos 1 a 2% do valor do imóvel, estamos a falar de imóveis muito dispares. Porque, por exemplo, um imóvel de 1 milhão de euros eu não vou cobrar 1%, porque não faz qualquer sentido. Okay? Um imóvel de 2 ou 3 milhões eu também não vou cobrar 1%, porque não faz sentido. Então posso ir ao 0,5, 0,6, 0,8, para já depender do tipo de imóvel e daquilo que ele também procura. Okay? Isto é sempre muito subjetivo. Mas quando nós estamos a falar desta percentagem, é importante que as pessoas entendam que é aqui que vão fazer a diferença de poder rentabilizar a mais o investimento que fizeram. Não é só quanto é que fizeram de obra, quanto é que fizeram da remodelação. Esse investimento é importante fazer em contas, claro que sim. Mas também é extremamente importante entender que a partir do momento em que eu vou recuperar o meu investimento, ou seja, eu vou ter o ROI, o Return on Investment, eu tenho que garantir que este retorno é o máximo que eu consigo. Então eu devo utilizar todos os meios necessários para fazer um bom marketing. E um bom marketing não é apenas umas fotografias ou um 3D ou alguma coisa que o consultor imobiliário coloca. É entender como é que eu vou vender este produto. Eu costumo brincar muitas vezes quando estou a falar nas formações e dizer, é como uma camisola, ok? Uma camisola dobrada numa prateleira, numa loja, tem um determinado valor. A mesma camisola no manequim, na montra, tem outro. E é a mesma camisola. Exato. Mas o valor percepcionado é outro. E quando o valor percepcionado é outro, a proposta, neste caso do imóvel, vem mais alta. Então, logo aqui, o investidor ganha mais dinheiro. Portanto, logo aqui, em termos de percentagem, e eu estou a ser contida, porque eu gosto de ser contida nas percentagens. Eu prefiro que as pessoas me digam, olha, ainda consegui mais 15, ou consegui mais 20. No caso do maior sucesso da minha empresa, a pessoa ganhou 60% a mais. 60% a mais é muito dinheiro a mais. É muito dinheiro. É muito dinheiro. E diz-me uma coisa, Rita, o que é agora, vamos à ação. Quando estamos a falar aqui de valores percentuais, mas no que toca a exatamente o que é que tu fazes? Fazes a análise do imóvel, fazes o projeto que has de o fazer, mas depois o que é que isso inclui? O projeto e todo o equipamento para fazer o enquadramento. Explica-nos um bocadinho essa parte, por favor. Primeiro que tudo, aquilo que eu faço eu faço uma visita ao imóvel. Eu quero sentir o imóvel. Eu quero perceber o que é que aquele imóvel precisa de mim. Porquê? Porque os imóveis não são iguais, mesmo que seja no mesmo prédio. A vista vai ser diferente, a orientação solar é diferente, mesmo a mesma orientação solar, por ter andares diferentes, tem, obviamente, impacto na luz. Ou seja, tudo o que tem a ver com o imóvel tem que ser analisado. E aquilo que eu faço é, eu primeiro marco uma visita. Eu vou ver todos os pormenores. Vou ver o chão, vou ver as paredes, vou ver a janela, vou ver a vista, vou ver a cozinha, vou ver os materiais que foram utilizados, vou ver o que o imóvel tem de positivo. Mas mais importante que isso, eu vou ver todos os defeitos do imóvel. Todos aqueles pequeninos pormenores que, se o imóvel estiver vazio, as pessoas vão perceber. Às vezes pode ser um chão que está colocado de uma forma que não deveria estar. Às vezes pode ser uma parede que é assim meio enviesada. Não tem que ser um pilar no meio da sala, ok? Mas são pequeninos pormenores que fazem a diferença. Claro que o pilar no meio da sala também tem que ser disfarçado, como é óbvio, não é? Claro. Ou seja, tudo isto é anotado e eu anoto tudo. Quando eu faço uma visita, eu anoto tudo. Eu digo assim, ok, se eu fosse comprar este imóvel, o que é que eu ia ver do imóvel para conseguir baixar o valor do imóvel?
Então ia dizer, tem este defeito, tem este defeito, tem este defeito, tem este defeito. E vou desenhar todo o projeto para que aqueles, vou dizer, defeitos ou pontos negativos não sejam vistos. Não é esconder, é não serem vistos. E qual é a melhor forma de não ser vistos? Puxar a atenção para outra coisa. Claro, não ganhar relevo, desviar a atenção. Exatamente, é só desviar a atenção. Ok, a cozinha está mal dimensionada ou a sala está mal dimensionada, então eu tenho que fazer com que as coisas que eu vou lá colocar puxem a atenção para outras coisas. Por isso é que a visita é tão importante. Depois de fazer a visita, aí sim, vou para o escritório, vou para o meu ateliê, faço uma listagem de tudo o que é necessário e depois vejo o valor certo de imóvel para o investimento que eu vou, no fundo, falar. Ou seja, se temos um imóvel de 200, eu não posso propor a mesma coisa que vou propor um imóvel de 400, ou de 700, ou de 1 milhão. Porquê? Porque o tipo de material é diferente. Então, vou desenhar o projeto, vou chegar a um valor de projeto e de aluguer de material e vou enviar ao cliente e vou dizer, pelo projeto o valor é X, por exemplo, e pelo aluguer de material temos aqui esta margem que é necessária. O cliente diz assim, ok, muito bem, vamos avançar. A partir do momento que diz vamos avançar, há uma emissão da fatura, como é óbvio, eu preparo tudo nos armazéns, preparo tudo com a equipa e em 2, 3 dias fica feito. Portanto, tens uma equipa por trás a ajudar-te a fazer toda essa parte prática. Sim. Senão era impossível, como é óbvio. Seria impossível, seria impossível. Impossível não seria, ok? Sim, mas teria um grau de dificuldade muito acelerado, claro. E diz-me uma coisa, portanto, e depois de definir, essa definição é feita com a pessoa que te contrata ou também com o cliente final? É feita por mim. Ok. Porquê? As pessoas podem fazer uma análise e dizer assim, eu acho que só deveria investir, mas não é aquilo que a pessoa acha, é aquilo que eu sei que o mercado precisa. E eu depois o que é que eu faço? Eu sento com a pessoa, se ela tiver dúvidas, e eu vou explicar o porquê daquele número. Aquele número não me vem à cabeça porque me apetece. Aquele número é baseado em estudos, em estatísticas, em coisas que eu sei que vai valer a pena, em coisas que eu sei que funcionam. Eu não vou colocar lá €1 que não seja necessário. Justificado. Porquê? Porque para mim não é o valor daquele imóvel, não é o valor daquele projeto que eu vou ganhar. Eu vou ganhar a confiança daquele cliente que para mim tem muito mais valor. Eu se conseguir fazer um projeto bem mais em conta, em vez de ter 3, 4, 5, se eu conseguir fazer por 2 ou por 3, eu faço, sem problema nenhum. Porque eu sei que aquele cliente, quando vender o imóvel em 2, 3 semanas ou mesmo num mês, pega no telefone e diz, Rita, já está. E não há nada melhor do que nós recebemos o telefonema do nosso cliente a dizer, já está. Foi perfeito. Okay? Isso eu dou-te um exemplo. Este ano foi o outro caso de sucesso que nós tivemos, ok? Que foi, nós vendemos um imóvel numa hora. Okay? Então, deixa-me explicar aqui isto, porque muitas vezes Força. foi vendido numa hora. Nunca teve no mercado, portanto é normal que tenha sido vendido numa hora. O meu caso não é esse. O meu caso é um investidor com quem nós já trabalhamos há alguns anos, é um investidor francês, compra alguns imóveis e remodela aqui em Lisboa. E ele disse-me, Rita, tenho aqui um imóvel, ele está há 15 meses no mercado, eu fiz uma remodelação e o imóvel não sai. E eu perguntei qual era o valor, 900 mil euros, era um bom imóvel, uma boa remodelação, ok? Não era uma coisa simples, era uma boa remodelação. Era um imóvel junto da Avenida Liberdade, portanto, estamos aqui a falar de um mercado mais premium, ok? Que não havia razão para o imóvel não sair. E eu fui visitar o imóvel, disse muito bem, fui visitar o imóvel, percebi exatamente o que é que tinha. As pessoas não se conseguiam imaginar na sala, não se conseguiam imaginar nem nos quartos, nem no corredor, não se conseguiam imaginar lá. E o que nós fizemos foi, ok, vamos preparar o homestaging, fiz o homestaging, preparei o homestaging e às 11 da manhã disse, está feito, ele tinha marcado já uma visita para o meio-dia. Na visita do meio-dia foi vendido. E melhor, ele tinha uma segunda visita para as 2 da tarde, que também essa fez uma proposta. Só como foi 5 mil mais barato, ele ficou com a primeira do meio-dia que foi pelo valor. Claro. Okay? Isto porquê? Porque às vezes as pessoas acham que, não, isso é exagero. Uma hora eu também já vendi numa hora porque eu entrei para o mercado e coloquei. Não, mas o meu caso, o imóvel teve 15 meses no mercado. Se tivesse de ter saído numa hora ou num mês ou em 6 meses, já teria saído. Faz toda a diferença. E aqui é que eu quero que as pessoas entendam. Não é a hora pela hora. É a técnica. E é a forma como as coisas são feitas.
ok? Na realidade, tu aquilo que foste fazer foi a diminuição do tempo de mercado face a uma existência anterior. Claro. Portanto, o facto de não ter a tua preparação fez com que o mercado se arrastasse e não se vendesse, com o imóvel não se arrastasse e não se vendesse, e com a tua intervenção houve essa aceleração. E aí, para mim, e deixa-me dizer-te isto com muita frontalidade, aí já faz sentido vender numa hora. Aquilo que me custa muitas vezes é ver um imóvel que vem para o mercado e é vendido no primeiro dia. E pior, os colegas vêm dizer que foi vendido no primeiro dia. A mim já me aconteceu. O sentimento sempre que o proprietário tem é que podia ter ganho um bocado mais dinheiro. Já recebi, quando isso aconteceu, já recebi exatamente esta frase. Podíamos ter posto o imóvel um bocadinho acima. E até te digo, essa frase vem de um cliente que teve esse imóvel com outra colega, isto já foi no meu início do imobiliário, já para 2010, por aí, no Porto, e esse imóvel esteve no mercado na altura do subprime, sem exagero, pelo menos 6 meses esteve no mercado. E eu tenho consciência que, na altura, o fator diferenciador foram as fotografias também, que é outro tema que depois eu hei de ir mais à frente. Tenho já aqui combinado para janeiro ser esse nos temas do live, mas eu tenho consciência que a tua intervenção é o fator diferenciador e emocional no que toca a nós, a quem visita, sentir o imóvel como potencialmente seu e ser mais fácil para essa pessoa tomar a decisão. Porque é na realidade isso que estamos a falar, não é, Rita? É isso mesmo. Ou seja, as pessoas quando entram no imóvel, e quando entram num imóvel feito por mim, a pessoa quer literalmente pegar nas suas coisinhas e mudar-se para lá. Uhum. Porquê? Eu dou-te um exemplo simples, ok? Este é o mercado deste imóvel, e coisas que muitas vezes as pessoas nem sequer entendem a diferença de projetos, ok? Há sempre uma diferença. Eu não faço 2 projetos iguais. Nunca. Porque os imóveis não são iguais. E se os imóveis não são iguais, têm necessidades diferentes e eu tenho que fazer projetos diferentes. Poderia ser muito mais fácil ir buscar o material todo a um sítio, colocá-lo no outro e dizer que está feito. Mas não é assim que eu funciono, porque não é isso que eu acredito. Pronto. Mas isto para te dizer o quê? Quando eu trabalhei este imóvel que estou a dizer da Praça da Alegria, a sala era grande. E a cozinha tinha espaço para ter uma mesa grande, eu acho que foi para 8 ou para 12 pessoas, já não me recordo muito bem, mas um espaço grande, era grande. E o meu pensamento foi, ok, eu vou colocar aqui a mesa, ao contrário daquilo que faço noutros projetos, que é colocar a mesa de jantar ao pé da sala de estar, ok? Eu vou colocar aqui, porque o mercado que vem para aqui é um mercado estrangeiro. Ok. E o mercado estrangeiro tem muito mais tradição de estar na cozinha, a cozinhar e a falar e a beber um copo de vinho, a comer um queijinho, a comer alguma coisa, do que nós. Nós também temos alguma tradição, mas eles têm mais isso como cultural. E o meu pensamento foi, eu vou trazer para aqui o que este mercado precisa. Esse é também um fator diferenciador, que é tu saberes qual é o avatar, qual é o perfil de cliente e adaptares a casa a esse perfil. Isso é extremamente profissional e inteligente, porque não é só pôr para lá umas coisas, não. Não, porque aquilo que acaba por acontecer muito, e as pessoas quando começam a ver muitas pessoas a falar de um staging e tudo mais, é que tu começas a ver os projetos e os projetos são todos iguais. As coisas podem não ser iguais, mas a linha está lá igual, é sempre igual. São sempre os mesmos tipos de sofás, é sempre a mesma cadeira, é sempre os mesmos quadros, é sempre as mesmas cabeceiras. Porquê? Porque as pessoas acabam por não entender que é necessário adequar àquele imóvel. Um imóvel na Ruda dos Vinhos, por exemplo, ou num espaço que seja mais campestre, que precise de mais outro tipo de decoração, eu não posso pôr linhas contemporâneas industriais porque não faz qualquer sentido. Da mesma forma que, neste caso em particular, se eu sei que é um mercado estrangeiro que procura aquele imóvel, então o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer com que aquele mercado se sinta bem naquele imóvel. Claro. Essa é a minha grande diferença no mercado. Não é só a questão do homestaging e não é só a experiência do homestaging, que essa já a tenho, não é? É sobretudo esta projeção e dizer assim, quem é o mercado que vem entrar por aquela porta? Quem é que o consultor imobiliário vai trazer a visitar? Quem é que procura este tipo de imóvel com este tipo de informação, com este tipo de localização, com este tipo de valor? O que é que procura? E é aqui que eu sei que os meus projetos funcionam. Quando nós estamos a falar com os investidores, e os investidores têm pressa, obviamente, de querer vender, porque quanto mais depressa venderem, mais depressa conseguem reinvestir no imóvel, não é?
é aquilo que eu vos digo, eu consigo, pelo menos um mês, eu tenho a certeza que eu consigo recuperar. Um mês. E um mês significa que no final do ano ele consegue fazer mais um investimento. Exato. Isso é muito para um investidor. Claro, claro. Porque é muito mais rentável, consegue receber muito mais valor, consegue receber muito mais dinheiro. E ao final de muitos anos, se nós formos pelos juros compostos, então é uma coisa do São outro muitas mundo. dezenas ou centenas ou milhões que estamos a Neste falar. caso, eu posso dizer que eu já fiz as contas e imagina, o mesmo investimento de 200 mil euros no ano inicial, passado 10 anos, dá, salvo erro, 7 milhões e qualquer coisa de rentabilização no final do período. Pronto, dos 10 anos. Com o homestaging feito por mim, em que eu apenas reduzo um único mês, os mesmos 7 milhões passam a ser 18. São 11 milhões a mais. No outro dia, quando eu estava no evento do João Gonçalves, na imersão, eu até fiz as continhas e tudo para os investidores e assim, atenção, o que é que vocês vão fazer a mais com estes 11 milhões? Porque muitas ideias devem ter. Exatamente, pronto. Ou seja, é importante entender que isto mexe a fundo no mercado. Claro. E muitas vezes o que é que eu vejo? Vejo um investimento muito grande em termos de fotografia, ok? Vejo um investimento muito grande de drones e vídeos, fotografias espetaculares e depois mostram vídeos, imóveis espetaculares, mas vazios. E esquecem-se que 90% da população não consegue ver um potencial no imóvel vazio. E não sou eu que digo. São as universidades, são os estudos. Há imensos estudos sobre isto. Eu falo sobre eles várias vezes. Porque continuar a achar que porque o imóvel tem bons materiais, ou porque tem uma boa construção, ou porque tem uma boa localização, ou porque tem um projeto de arquitetura, vai-se vender facilmente, é um erro. Porque não é isso que vende. O que vende é a pessoa do outro lado dizer assim: epá, eu quero morar nesta casa. Eu quero me deitar naquela cama, sentar-me naquele sofá, utilizar aquela piscina, viver aquele jardim. É aqui que nós trabalhamos. Por isso é que é marketing e não é decoração de interiores. E por isso é que é um investimento e não é um custo. Exatamente. Por isso é que é um investimento e não um custo. E isso é fundamental. Mesmo. Fundamental. Aqui é um multiplicador de rentabilidade, para além do aceleramento de colocação no mercado. É vender mais rapidamente, mas por valores superiores. E Rita, nesse sentido, quando estamos a falar de investidores, mas também estamos a falar que não é propriamente algo que seja só para investidores. Qual é o perfil a partir do qual tu entendes que, aliás, hoje em dia os imóveis já estão em valores que eu diria que qualquer T1 em qualquer lado é passível de receber um investimento para poder ser mais rentável a sua comercialização em qualquer lado do país. Portanto, eu admito que aqui não seja propriamente, já não haja aqui um nível baixo de valor, mas qual é a tua ideia nesse sentido? Olha, eu posso dizer que desde imóveis de 85 mil a imóveis de 4 e 5 milhões de euros, eu já faço de tudo. Que engraçado. E esta é a razão, e aqui é muito importante as pessoas entenderem, não é o valor do imóvel que vai ditar se deve ou não fazer. É a vontade da pessoa que o vai vender de querer ou não o seu dinheiro de volta o mais rápido possível. Porque num imóvel de 85 mil euros, as pessoas podiam dizer, mas vai investir, mas para quê? Essa pessoa que investiu num imóvel de 85 mil ganhou 99 mil. A percentagem foi gigante. Foi só uns milzinho, como eu costumo dizer. Mas para aquela pessoa de 85, aquele valor, aqueles de 15 mil euros de diferença, é muito dinheiro. É muito dinheiro. É muito dinheiro. E o investimento que fizeram quase 20 mil euros. 2 mil euros. Pois, exato. Quer dizer, é um investimento. E aquilo que eu quero que as pessoas entendam não é tanto se devo ou não, a partir de quando é que eu devo investir. Devem investir sempre. O que não devem fazer é colocar um imóvel vazio no mercado. O que não devem fazer é um imóvel que está ocupado, eu trago cá o meu fotógrafo, o meu videógrafo e ele faz aqui um vídeo espetacular. Mas não está preparado com o homestaging. As pessoas vão sentir que estão a entrar na casa das pessoas. E as pessoas não podem sentir isto. As pessoas têm que sentir que estão a entrar na sua futura casa. Exatamente. E este é aqui que o mercado imobiliário anda, como eu costumo dizer, perdido. O mercado imobiliário anda eu vou dizer, deslumbrado com a questão de os drones e os vídeos e as fotografias e é isto que vai fazer com que o imóvel... Não, não é. Porque podem ter vídeos fantásticos e coisas fantásticas a mostrar. Se a pessoa entrou e não sentiu a emoção, a pessoa não compra. Ou se compra
como por um valor mais baixo. Uhum. O que significa que o proprietário vai perder dinheiro. E o que significa que o consultor imobiliário vai perder dinheiro. Claro. E muitas vezes as pessoas nem sequer dão conta. E acham que, não faz mal. Eu não me importo. Eu prefiro baixar o valor. Mas preferem baixar o valor e perdem dinheiro. É aqui que o mercado tem que acordar. E muitas vezes as pessoas baralham muito e dizem, eu tiro umas fotografias e depois faço uns 3D, faço lá aquela coisa do virtual e aquilo funciona. Não funciona. E vão perder dinheiro. Não só estão a investir numa coisa que não funciona, como a seguir estão a defraudar as expectativas das pessoas que marcaram aquela visita. Uhum. Encontram uma casa vazia. Exatamente. As pessoas veem fotografias e hoje em dia vê-se muito. O 3D, ou até chamam, é um staging virtual. Aquilo não é um staging virtual. Aquilo é um 3D, é um render. Mas não é um staging virtual. Não existe um staging virtual. Mesmo eu, quando eu faço trabalho muitas vezes com construtores, com pessoas que ainda estão a fazer os prédios, que ainda estão a fazer as moradias, e o que eu faço é quando me ligam, faz um staging virtual. Não, mas faço uns 3D fantásticos. 3D faço. Renders faço, mas não lhe chamo homestaging porque não é homestaging. O homestaging é tornar a casa num palco. Portanto, eu não posso fazer isso. Eu vou fazer um 3D maravilhoso, vou trazer um render maravilhoso. Vai ajudar a vender? Claro que sim. Mas, a partir do momento em que temos o imóvel pronto, a primeira coisa a fazer é preparar o homestaging. Porque é aí que ele vai realmente brilhar. A pessoa vai... Por isso é que, como tu te lembras tão bem como eu, ali nos anos 90 e nos anos 2000, os andares modelo vendiam tudo. Tudo. Porquê? Porque as pessoas imaginavam-se ali. As pessoas entravam e diziam assim, quando isto estiver pronto eu quero o meu igual. E era isso que fazia com que as pessoas fizessem bem esta compra. O problema é o quê? Estes projetos de decoração de interiores que eram feitos nos andares modelo eram decoração de interiores. Eram feitos para um projeto de decoração de interiores, um arquiteto de decoração de interiores ou fazer um designer que fazia decoração de interiores. Não eram homestager. Então o que acabou por acontecer? Começaram a ficar muito caros e os construtores começaram a dizer não vale a pena investir porque é muito dinheiro. Uhum. E às vezes punham no meio de uma sala um tapete que custava 10 mil euros. Quando o imóvel inteiro valia 200 mil. Uhum. Não era o mesmo público-alvo. Porque quem compra um imóvel de 200 mil não é o mesmo que vai gastar 10 mil euros num tapete. E Rita, depois também há outra parte que era, muitas vezes eu via andares modelo em que os proprietários traziam as coisas que tinham lá extra em casa, que depois não tinha ponta para onde se lhe pegasse, aquilo não havia, não, aquilo era em vez de atrair as pessoas, pelo contrário, afastava as pessoas, diziam assim, não, nem pensar. Para já não falar desses. Esse é um fator diferenciador. Para já não falar desses. Mas sim, acho que houve aqui uma abertura de mercado. Tem que se dizer, fantástica, ok? O mercado já entende que existe uma coisa chamada homestaging, que há 14 anos atrás, quando eu comecei, não entendia. Uhum. Já percebo que há verdadeiramente uma necessidade de mostrar o imóvel de forma diferente, que o mercado está mais exigente, que por isso temos que mostrar coisas diferentes. Falta aquele danoninho de entender que é necessário fazer o homestaging profissional para garantir a rentabilidade daquele negócio. É aquele danoninhozinho, mas eu já estive mais longe, estamos mais perto e eu estou confiante que vai ser alguma coisa que vai acontecer rapidamente. Eu vou-te dar a minha opinião. Esse danoninho vai acontecer na próxima mudança de mercado. Sim. Porque nós, nesta altura, estamos com a isenção dos impostos e com a garantia do Estado, estamos a deitar, pôr a casa lá para cima e rapidamente. Mas quando houver um acerto, eu creio que vai ser aí o momento em que as pessoas vão dizer assim, eu para não baixar tanto e para poder maximizar a venda do meu imóvel, porque eu costumo dizer aos meus clientes, só se vende uma vez, só se pode ganhar dinheiro uma vez. Isso. E vender no dia tem que ser, na minha perspectiva, uma venda em que haja um máximo de potencial de rentabilização a ser criado. Porque depois já não posso ir na semana a seguir voltar a vender um imóvel que já vendi. Essa é a perspectiva que eu tenho sempre com os meus proprietários. Mas eu acho que esse danoninho, esse fator diferenciador mental que quem vende o imóvel vai encontrar ou vai suprimir, vai ser exatamente na próxima viragem de mercado. Porque isto é tudo cíclico e eu já estou a antecipar que em algum ponto de 2028, se calhar não antes que isso, mas 2027, finais de 2028, haja algum tipo de acertos, mas ainda assim
mas há potencial aqui para a tua atividade e para aquilo que tu fazes especificamente ser um fator diferenciador, já é, mas em que as pessoas, de uma forma mais global, mais universal, vão perceber que não é um gasto, mas sim um investimento no maximizar da rentabilidade. E aí eu acho que um consultor imobiliário que fale contigo, ou que esteja a ouvir hoje, ou que já tenha tido formação, ou que vá ter formação contigo, é de facto um fator, é uma pessoa diferenciadora para alertar para todas estas variáveis, porque não são coisas pequenas. Ao final do mês, ao final do ano, se estivermos a falar de um cliente particular, nós se calhar estamos a falar de diferenças de alguns valores percentuais que fazem muita diferença e, de novo, só consegue vender aquela casa uma vez. O investidor vai adaptando, vai evoluindo, mas alguém que é o cliente privado, esse só pode vender a casa uma vez, não pode vender uma nova casa porque não faz disso vida. Claro. E era aí que eu queria chegar um bocadinho, que era, quando estamos a falar de uma casa que já tem a sua estrutura, em que a pessoa ainda habita, qual é a visão que tu tens para esse tipo de situações? Como é que tu olhas, como é que tu abordas um perfil de imóvel destes, Rita? É igual ao vazio. Eu entro e eu penso assim, se eu fosse comprar este imóvel, eu coloco-me sempre no papel do comprador, sempre. Se eu fosse comprar este imóvel, o que é que eu ia ver que me ia fazer desistir da compra? Uhum. Tem muitos móveis na sala, a sala parece pequena. O que é que eu faço? Tomo nota e digo assim, ok, a sala parece pequena, precisamos tirar móveis. Ou precisamos tirar coisas que estão no meio. A cozinha tem lá as cadeiras do bebê e mais eu não sei o quê, e mais a caixa do gato e mais não sei o quê, e os cereais todos à amostra. E eu penso assim, ok, não tem arrumação. Então o que é que eu faço? Eu vou tomando nota e vou sentir aquilo que qualquer pessoa que fosse fazer a visita ia sentir. Então todo o homestaging vai ser feito com as coisas daquele imóvel, mas arrumado, organizado e preparado de forma a que a pessoa se consiga verdadeiramente apaixonar por aquele imóvel e não se afaste do imóvel. E aqui o proprietário é muito fácil. O proprietário basta telefonar, saber marcar uma visita e tudo mais, eu vou lá, faço a visita e se for necessário, eu até faço relatórios. Um tipo de serviço que nós temos na nossa empresa é esse mesmo. Eu faço relatórios em que eu escrevo tudo, tintim por tintim, o que é necessário fazer. Primeiro tem que fazer a visita, como é óbvio, mas depois faço um relatório. E às vezes o próprio proprietário, nós temos vários casos de os proprietários que às vezes dizem, mas eu prefiro ser eu a fazer, tudo bem. Eu faço um relatório, deixo tudo por escrito, tudo aquilo que deve fazer, como é que deve fazer, onde é que deve organizar. Se for preciso comprar umas almofadas, umas brincadeiras, uns limões, como eu costumo dizer na brincadeira, muitas vezes, tudo isso vem descrito. E a pessoa é só executar, tem o passo a passo no seu relatório. Há pessoas que dizem assim, Rita, não tenho paciência, venha cá a Rita com a equipa e eu confio e faz. Naquele dia vou eu, vai a minha equipa e vamos transformar o imóvel de maneira a que aquele imóvel seja vendido. Uhum. Então, isso é importante que as pessoas entendam. Não é sempre necessário tirar tudo novo e pôr tudo novo. Okay. A grande maioria das vezes só acontece o colocar tudo, o tudo novo, não tem que ser novo, mas o colocar tudo no imóvel vazio. No imóvel ocupado, e eu trabalho muitos imóveis ocupados, nós trabalhamos com aquilo que lá está. Agora, vamos suavizar a decoração de interiores que está feita à imagem daquela família, daquele proprietário, vamos retirar a personalidade daquela vivência e vamos fazer com que qualquer pessoa que entre aquela porta se consiga projetar a morar ali. Não estou só a falar das fotografias e das coleções e destas coisas, mas da vivência da casa. Eu tenho que mostrar que a casa tem espaço. Eu tenho que mostrar que a casa tem vivência, tem cor, tem vida, tem alma. E tudo isto se mostra com pequenos pormenores. E isso é necessário para que as pessoas entendam que o homestaging serve de les a les. Não é só os imóveis que estão vazios, os imóveis que estão ocupados, ou não é só os imóveis de 85, como os imóveis de 5 milhões de euros. É todo o mercado. E era importante que, e eu acredito também como tu, que o ciclo vai descer. E quando o ciclo descer no mercado imobiliário, como é óbvio, as coisas vão diferenciar. Pronto. Quanto mais as pessoas tiverem conhecimento de ferramentas para poder melhorar o produto, porque no fundo aquilo que o homestaging faz é melhorar o produto para que ele possa ser bem marketizado. Ou seja, claro, que o marketing possa funcionar.
É como se eu pego nesta caneca, por exemplo, e eu coloco aqui uma luz, a caneca vai ficar aqui mais iluminada, eu vou conseguir vender mais. É isso que o homestaging faz. Vai dar luz, digamos assim, a todos os pontos positivos do imóvel e vamos, no fundo, olhar para os pontos que não são tão positivos e vamos disfarçá-los. Não vamos esconder, ok? Porque não vamos enganar ninguém. Vamos disfarçar, puxando a atenção para outras coisas que são mais importantes. E isso vai Totalmente, fazer com totalmente. que as pessoas consigam facilmente olhar para os seus imóveis e dizer assim, ok, eu consigo trabalhar bem. Eu tenho muitas pessoas que vêm fazer a formação comigo que realmente o que querem é, por exemplo, trabalhar bem a sua casa. Assim, pá, eu não quero fazer isto como profissão, mas eu quero trabalhar bem a minha casa. Eu quero sentir o que é que eu posso fazer na minha casa de forma diferente. Apesar de entenderem que a formação que eu dou é para marketing, entendem que a minha forma de explicar e a minha forma de ver o homestaging é de alguma forma diferente de todas as outras. E então Uhum. o que vai é dizer assim, pá, eu quero que tu me ensines, eu quero que eu faça, eu quero fazer isto, por exemplo, tenho muitas pessoas que me dizem, eu quero fazer isto para a minha família, eu quero fazer isto para a minha casa, eu quero fazer isto para os meus amigos. E muitas vezes nem sequer querem fazer isto de profissão. Depois também tenho outros, arquitetos, decoradores, designers, que vêm ter comigo e assim, ok, eu já sei esta parte, agora como é que eu aplico isto nesta parte do marketing? Como é que eu Uhum. trabalho bem este mercado? Depois temos os consultores imobiliários que vêm ter comigo e dizem, Rita, explica-me, como é que eu posso aprender para fazer estas coisas nos meus imóveis? Depois temos os investidores que dizem, Rita, como é que eu posso fazer isto nos meus investimentos? Ou seja, desde que as pessoas estejam prontas para aprender, eu estou pronta para explicar. Claro, claro, claro. E deixa-me dizer-te, se calhar não tenho a certeza, depois da formação que eu tive contigo já há alguns anos, garantidamente que é o filtro que eu utilizo cada vez que eu estou com um cliente e explico muito daquilo que estás a explicar hoje, porque é importante as pessoas perceberem que quem compra, quem vai visitar, que é potencialmente quem compra, quer perceber-se na casa, não quer perceber a outra pessoa naquelas paredes. E essa dessensibilização, como tu dizes, é absolutamente crítica para a pessoa poder ter espaço mental, porque esses 10% que conseguem visualizar e pôr-se do lado daquilo que estão a ver e mentalmente conseguir perceber como é que as coisas deles que eles já têm na casa que venderam ou aquilo que estão a pensar em comprar, como é que vai encaixar, a verdade é que os outros 90% 9 em 10 das pessoas não conseguem ter essa capacidade e não é um defeito, é uma característica. É uma característica, aliás, e é muito fácil as pessoas entenderem a realidade desta percentagem, porque muitas vezes quando eu falo desta percentagem, as pessoas acham, isto são percentagens inventadas porque lhes dá jeito. Não, isto não são percentagens inventadas. Existem 3 universidades que, pelo menos nos Estados Unidos, fizeram estudos à volta disso, que vão, no fundo, certificar que estes números são reais. E é muito fácil para... Agora também podem dizer, mas isso é nos Estados Unidos, cá em Portugal não é assim. Não, também é. É fácil vocês verem, por exemplo, o número de pessoas que vai para artes no secundário. A grande maioria das escolas nem sequer tem uma turma de artes. Ou se tem, é uma turma. Enquanto que se for de biologia tem 3 ou 4, de línguas tem 10 turmas, de matemáticas e economias tem mais de 5 ou 6. Ou seja, é fácil entender que isto é uma realidade também nossa. Porque ter a capacidade, o nosso cérebro não vem preparado para ter a capacidade de visualizar, por exemplo, uma coisa vazia e perceber a utilização. Claro que muitas vezes as É pessoas verdade. dizem, se é uma sala, se é um espaço grande, obviamente que é uma sala. Obviamente porquê? Pode não ser. A não ser que tenha algumas indicações, como uma lareira, alguma coisa ou assim, pode não ser. E muitas vezes as pessoas perdem-se nisto. Dizem assim, ok, tenho ali a lareira, mas tenho ali a televisão, mas agora como é que eu vou colocar aqui as coisas? E de repente, aquilo que era para ser uma visita, para mostrar o potencial, passa a ser um problema na cabeça das pessoas. E é isso que o homestaging vem resolver, vem antecipar, vem no fundo resolver aquelas objeções que as pessoas podem não dizer, mas que mentalmente já as fizeram. Uhum. E isto é um mercado que nós temos, que, seja cá em Portugal, seja no mundo, não é? Que está relacionado com a projeção. Não dá para ser uma coisa que não é projetada. Nós temos que nos projetar no espaço para conseguir dizer quero ou não quero. E é Claro. muito fácil. Por exemplo, tu vês uma área que trabalha muito bem o homestaging é a área da hotelaria. A hotelaria trabalha lindamente o homestaging. Quando nós vemos as fotografias dos hotéis, nós vemos a mesa do pequeno almoço posta.
resposta. Nós vemos as camas bem feitas, nós vemos a parte das piscinas a ser utilizada com as toalhas, vemos tudo isto, é uma projeção, a pessoa consegue se imaginar lá. Correto. Imagina mostrar um quarto de hotel em que a cama não tivesse feita, tivesse lá o colchão só com a cabeceira. Ou Ou imagina umas mostrar louças um ao lado, restaurante sim. sem comida nenhuma no pequeno almoço. É a mesma coisa. É só o mercado começar a entender que era aquela questão de há pouco. Isto não é um custo, é um investimento para ir buscar bem o meu valor. Quando um proprietário entende que se investir vai receber de volta todo o valor, porque mesmo que invista, imagina, 0,8% do valor do imóvel, ou 1% que seja, vai buscar 7 a 10%. Verdade. Quando é que isto não é um bom negócio? Sempre. É sempre bom negócio. Não dá. É sempre um bom negócio. Mesmo que só vá buscar 7. Mesmo que só vá buscar 7, continua a ser um bom negócio. E de novo, só vai buscar uma vez, mas dessa vez não a desperdiçou. Exatamente, isso mesmo. Até porque o mercado imobiliário, e tu também sabes disso, não é? É um mercado que tanto sobe como desce, e sobe como desce, e sobe como desce, e anda de volta do ciclo económico, como todas as economias. E qualquer pessoa que anda de volta da parte económica sabe que tudo isto é cíclico. E o que está Claro. em cima passa a estar em baixo. Isto é óbvio, não é? Pronto. Então ali o ano de 2027, 2028 acho que já vai ser mais. Mas 2027 tenho a certeza que a coisa Vai haver uns vai pequenos descer. acertos, pelo menos nas expectativas. Sim. E então, a partir daí, se as pessoas entenderem que, ok, se isto vai acontecer lá à frente, porque isto vai acontecer, então o que é que eu vou fazer para me preparar para quando aquilo acontecer, eu tiver na minha mão todas as ferramentas? E não é depois que devem vir fazer uma formação. Não é depois que devem aprender. É antes que se prepara. E é neste momento, e o ano de 2026, é aquele que eu considero que deve ser o ano em que as pessoas invistam. E não estou a falar disto porque eu dou formação. Eu estou a dizer isto porque eu acho que realmente é isso que qualquer pessoa deve fazer. Eu vou investir em formação para mim também. Totalmente. Porquê? Porque eu acho que é necessário andar sempre em atualizações. É necessário conhecer outras coisas, é necessário entender outras coisas, é necessário dar outras coisas ao mercado. Então, quanto melhor preparado um consultor imobiliário, um investidor ou mesmo um proprietário que queira vender a sua casa esteja preparado, melhor. Por isso é que é tão importante este relacionamento constante em aprender a utilizar as ferramentas, perceber como é que elas funcionam. Hoje em dia acho que há um deslumbre completo com uma coisa chamada inteligência artificial e acho ótimo que funcione, que eu utilizo, ok? Mas que temos que entender que ainda não estamos no ponto de usar óculos 3D na rua e cada um fazer a sua realidade. Vamos lá chegar? Provavelmente sim. Mas ainda não estamos. Então não podemos nos comportar nos nossos negócios como se aquela fosse a realidade. E mesmo que isso Fazer o aconteça, caminho, fazemos o caminho, mas entender que esta realidade vai lá chegar, está tudo bem, mas é o que é que eu faço agora, com a realidade que tenho agora. e indo ao teu encontro, mas essa é um dos sentidos. Há depois os outros, Rita. E os outros tu também os trabalhas muito bem. A parte do cheiro, a parte da sonora, a parte. Sim. Falamos um bocadinho dessa parte, pode ser, se faz favor? Claro, claro que sim. Muitas vezes as pessoas, eu digo na brincadeira a questão dos limões, e as pessoas acham que é só a questão do amarelo, mas não é só a questão do amarelo. A questão dos limões, por exemplo, tem a ver com a nossa mente subconsciente. Eu acabo por incorporar em todo o meu homestaging e quando eu dou formação eu incorporo estes conhecimentos de tudo aquilo que eu sei e que eu estudei da parte do marketing da mente subconsciente. Ou seja, todas as mensagens que são subliminares, que passam uma mensagem correta à pessoa que está do outro lado. Esse exemplo que estás a dar, por exemplo, que eu dou muitas vezes das formações, que tem a ver com o som. Okay? Eu acabo por aconselhar sempre as pessoas a colocar um sonzinho de fundo. E o sonzinho de fundo tem a ver muitas vezes com uma música que eu sei que aquele mercado-alvo procura. E não é pôr a música aos altos berros, como eu costumo dizer, mas é uma colunazinha Bluetooth escondida ali no hall ou ali na sala, que faz aquela melodia, que faz aquele toque. Não é aquela musicazinha de chuveiro, não é aquela musicazinha de elevador, não é a música de spa, é a música daquele mercado-alvo. Ok. Se é um mercado-alvo específico, então eu vou procurar aquele mercado-alvo para garantir
que é que eu vou despertar as emoções na pessoa que vem do outro lado. Então, dependendo do tipo de mercado-alvo, eu vou colocar um som específico para que vai fazer com que a pessoa se identifique. Porquê que a pessoa se vai identificar? Porque a pessoa vai sentir assim, ok, eu lembro-me desta música, lembro-me do meu pai que ouvia a música, ou do meu avô que ouvia a música, ou dos meus filhos que ouvem a música, ou do meu marido, ou de quem há à minha volta que ouve esta música. E o que é que eu vou fazer? Eu vou despertar uma emoção positiva num imóvel onde eu nunca estive na minha vida, onde eu nunca vivi nenhuma experiência, mas de repente eu tenho uma emoção positiva dentro de mim porque ouvi aquela música. Da mesma forma que a questão do cheiro é essencial. E não é só, ai, está limpinho. Claro que tem que estar limpinho. Claro que a casa de banho tem que cheirar a desinfetado e a limpo e a preparado. Mas é importante despertar as emoções. Por isso é que eu aconselho sempre a questão do bolo, a questão do cheirinho do chocolate, às vezes o cheirinho do café. Depois depende muito do imóvel, mas depende sobretudo do mercado-alvo. Porque eu quero fazer com que as pessoas se imaginem a utilizar aquele espaço. E dizer, ok, eu posso fazer nesta cozinha, eu posso fazer bolos com os meus filhos, como a minha mãe fazia comigo, ou como a minha avó fazia comigo. E isso tem uma importância gigantesca. Porque a pessoa, a partir do momento que gera uma nova emoção, a pessoa compra. E fazer estas coisas todas é que faz com que o homestaging realmente funcione. Não é apenas e só eu faço, como eu vejo muitas vezes, um open house e eu contrato um catering e vou trazer para aqui uma banda ou alguém que toca violino ou saxofone ou uma coisa qualquer. Ok, a questão é, aquele mercado gosta disso? Uhum. E não é o mercado dos consultores que tem que gostar. É o mercado Todo. dos proprietários que vêm comprar que tem que gostar. Esse é o fator. Esse é o fator. E muitas vezes marcam-se os open house para vender um imóvel aos outros consultores. Mas não se faz o investimento de vender o homestaging e utilizar o homestaging para vender aos proprietários. Para mim é um tiro no pé. Como assim vão gastar dinheiro no open house sem fazer o homestaging? É fazer fotografias e conteúdos para redes sociais, essencialmente. E de novo estamos aqui, para mim o fator continua a ser essencial, que é, nós que já estamos no mercado imobiliário há algum tempo, Sim. há algum tempo. Nós temos os velhinhos a fazer isso, mas é verdade. Eu às vezes tenho estas conversas e as pessoas dizem, pá, Bruno, menos. Mas nós já passámos por tanto, e já temos tanta experiência nisto, e eu continuo a dizer que é importante trabalhar com pessoas que olhem para além das paredes, porque é importante definir qual é o perfil de cliente que potencialmente estará mais apto ou mais propício a tomar uma decisão de aquisição. E é sempre esse o fator. Quando nós olhamos para um imóvel e quando se trabalha com um consultor imobiliário, é importante perceber se ele tem uma visão 360 e, na minha perspectiva, aquilo que a Rita nos dá, a nós consultores imobiliários, através de nós aos clientes finais, é exatamente essa percepção, essa capacidade de analisar para além daquilo que é o óbvio e de conseguirmos antecipar cenários em que, com a ajuda de pessoas ou de uma estrutura como a da Rita, que para mim é a referência, de novo, a nível nacional, sempre foste Rita, mas pessoas como a Rita e uma estrutura como a da Rita é a estrutura que potencia o ganhar-se mais dinheiro ou ir-se buscar mais margem quando se coloca um imóvel no mercado. Porque não é só colocar um imóvel no mercado a preço ou abaixo, porque nós nesta altura nós já sabemos que com facilidade o imóvel até aos 400 mil se vende com alguma facilidade. A parte é conseguir perceber se essa comercialização, essa colocação no mercado vai ao encontro de maximizar a rentabilidade para com os proprietários. E esse é o ponto onde eu sinto que não só aquilo que tu fazes, mas a formação que nos dás é o fator diferenciador. E eu agradeço muito essa parte, Rita. Para mim tem sido essencial no meu sucesso como consultor imobiliário e nós estamos a chegar aqui ao nosso ponto da hora, portanto estamos a chegar ao nosso ponto perfeito, mas quero muito que se as pessoas que estão a ver hoje o nosso vídeo e que vão ver mais daqui para a frente o nosso live, se estas pessoas quiserem falar connosco, os nossos telefones normalmente estão em todo lado ou por mensagens, estamos atentos em todo lado,
Portanto, vamos dar respostas, mas acima de tudo, se forem consultores imobiliários e se de facto querem fazer a diferença junto dos vossos clientes, falem e tenham a formação e tenham o apoio da Rita, porque é de facto uma das referências que eu tenho na minha vida como profissional e por isso te agradeço muito, Rita. Obrigada. Não sei se há alguma coisa que queiras dizer agora em tom de despedida, mas para fecharmos, porque estamos exatamente a bater na hora, estamos no ponto certo e respeito o teu tempo. Quero-te agradecer, porque realmente foste logo das primeiras pessoas a fazer formação. E realmente, naquela altura em que tu fizeste a formação, que já foi há uns 10 anos, provavelmente, 10, 11 anos, provavelmente, já foi há tanto tempo e mesmo assim parece que o mundo do mercado imobiliário ainda não abriu totalmente, não é? Que é mesmo assim. Mas tu foste daquelas pessoas que facilmente, logo na primeira hora, entendeste e passaste o resto do dia a devorar a informação e a querer a informação. E isso é muito bom e eu quero-te agradecer porque se foram as pessoas como tu que já desde o início entenderam, tiveram a visão de que isto era importante, que realmente fazem com que eu tenha chegado até aqui e continuo a dar formação e continuo a fazer projetos e tenham feito com que o mercado imobiliário se tenha aberto da forma como abriu. E obrigada. Exatamente, exatamente. Rita, eu é que te agradeço não só a amabilidade de teres vindo e teres aceito o meu convite, mas também, acima de tudo, agradecer-te muito porque eu tenho consciência que, através de mim, tudo aquilo que eu aprendi contigo tem sido posto em prática nestes anos todos e tem-me ajudado muito, muito a conseguir dar um serviço mais redondo, mais completo aos meus clientes e eu vou continuar não só a ter-te como amiga, mas também como mentora nesta parte e, de novo, se querem, se forem consultores imobiliários, falem com a Rita e tenham a formação da Rita, porque é, de facto, para mim a referência e continuas a ser, porque fazes por ser, Rita, fazes por ser. Obrigada, obrigada, meu querido, obrigada. Obrigado a todos os que estiveram connosco hoje. Nós vamos depois fazer aqui uma divisão deste live todo e eu e a Rita vamos colocar online. Quem não viu, vamos depois ter formas de poderem ver na totalidade. Obrigado, Rita, mais uma vez. Tudo de bom. Feliz Natal a ti, aos teus. Feliz Natal a toda a gente que esteve connosco hoje e que nos venha a ver nos próximos tempos. Está bem? Tudo de bom. Obrigado. Beijinho. Obrigado, Rita. Beijinho. Obrigada, Bruno. Beijinho. Beijinho. Acho que já está.